Em 1924, Albert Ostman, lenhador e trabalhador florestal, foi para a região de Tobla Inlet, na Colômbia Britânica, com a intenção de passar alguns dias ao ar livre, aproveitando a vida selvagem. No entanto, ele acabaria se tornando o protagonista de uma das histórias mais incríveis já ouvidas. E foi na sua primeira noite de acampamento que ele acordou no meio da madrugada com um forte sacolejo. O saco de dormir em que ele descansava estava sendo arrastado por um enorme animal. Não se trata de um animal comum. Osman se tornaria a primeira pessoa a ser sequestrada por um pé grande. Mas não vamos nos adiantar. Um críptido é um animal ou ser cuja existência não é confirmada pela ciência, mas que de qualquer forma poderia existir. Dentro desse âmbito, é particularmente famosa a ideia de que um homem selvagem ou uma espécie de elo perdido habita naqueles lugares que não são de fácil acesso para a civilização. Essa criatura recebe diversos nomes, dependendo de onde estamos no mapa, e sua figura dá forma a uma das lendas vivas mais antigas da América do Norte. Além disso, inspirou ficções, entrou na cultura pop e foi o protagonista de debates acalorados. E isso é apenas a ponta do iceberg. Hoje em dia, existem inúmeros grupos formados por profissionais que se dedicam exclusivamente a buscar provas de sua existência. É assim que existe um enorme catálogo de experiências tão ou mais deslumbrantes do que as de Osman. É verdade que um grupo de homens gorila atacou alguns mineiros na encosta do Monte Santa Helena? O exército dos Estados Unidos abateu um desses seres em 2002. Como o Federal Bureau of Investigation acabou se envolvendo com essa criatura? O que dizem os mais céticos sobre tudo isso? Hoje convidamos vocês a se aprofundarem conosco nas partes mais profundas das densas florestas e nas regiões montanhosas mais inóspitas. Queremos que vocês façam parte desta expedição na qual vamos investigar a curiosa e assustadora história do pé grande. Por enquanto, vou adiantar que conseguimos alguns depoimentos bem interessantes e algumas evidências que apareceram por aí que vão fazer vocês repensarem muitas coisas. Há quem afirme que as evidências da existência do pé grande podem ser rastreadas em relatos muito antigos. Como prova disso, muitos destacam uma palavra muito particular que provavelmente você já ouviu alguma vez: Sasquatch. Esse termo, que com o tempo se tornaria sinônimo de pé grande, deriva de uma palavra usada por alguns povos das primeiras nações, os Salish, do sudoeste da Colômbia Britânica. Ela poderia ser traduzida como homem selvagem ou homem peludo. A pergunta é clara: a quem ou a quem eles se referiam quando diziam Sasquatch? Eles se referiam a membros de outras tribos, como sugere um grupo de estudiosos? Ou seria isso evidência de que tal fenômeno ocorre há milênios? Os homens se depararam com a necessidade de tentar descrever uma criatura desconhecida? Não menos interessante é a informação que se extrai dos diários vikings. Segundo se acredita, uma intrépida tripulação liderada pelo mítico Leif Erikson teria desembarcado na América do Norte por volta do ano 1000 d.C. Supõe-se que nessa travessia, eles teriam se deparado com uma figura enorme que lhes causou arrepios. O que é muito a se dizer, levando em conta a fama dos guerreiros nórdicos. Testemunhos dessa magnitude são numerosos e podem ser achados sem adentrar caminhos tortuosos? Basta um pouco de paciência para encontrar vários relatos que falam de seres descomunais se escondendo na vegetação ou em cavernas. Gigantes que um dia habitaram a Terra? Talvez seriam seres reais ou lendas criadas para desencorajar exploradores e invasores? Impossível saber. O que fica claro é que essas notícias atiçaram a imaginação de cientistas e entusiastas. Durante anos e anos, a possibilidade latente de que os Sasquatch fossem reais se tornou sinônimo de controvérsia. Mas só em 1811, o mito ganharia proporções cada vez mais desmedidas. Naquele ano, o comerciante de peles, topógrafo e cartógrafo anglo-canadense David Thompson fez uma descoberta sem precedentes. Vale ressaltar que, naquela época, David já era considerado, segundo alguns de seus colegas, o maior geógrafo terrestre prático que o mundo já havia produzido. Quando ele se propôs a atravessar as montanhas rochosas, todos sabiam que traria surpresas, pois sua reputação o precedia. As expectativas eram altas e David não decepcionou. Com solenidade, ele comunicou que em 7 de janeiro de 1811 havia encontrado, e cito, os rastros de um animal enorme.
Apesar de seus conhecimentos e experiência, o homem não havia conseguido identificar a origem dessas marcas. Ele também registrou que os guias que o haviam acompanhado até aquele local ficaram assustados diante da descoberta. Eram pessoas curiosas e acostumadas a circular por essas regiões. No entanto, ao verem as pegadas, insistiram em seguir caminho, pedindo para não perder tempo e olhando para todos os lados com evidente paranoia. O que se escondia entre as montanhas? Por que os nativos ficavam tão assustados? David não conseguiu trazer respostas, mas sim a semente de uma pergunta que não pararia de crescer e crescer. Com o tempo, o pesquisador suspeitou que o derretimento do gelo poderia ter deformado as pegadas, e concluiu afirmando que certamente foram feitas por um urso muito grande e velho. No entanto, hoje em dia aquelas pegadas são consideradas a primeira evidência moderna do pé grande, mas é claro que não seria a única. Pé grande se torna popular. 7 anos depois, mais precisamente em 22 de setembro de 1818, o jornal Exeter Watchman repercutiu uma notícia bastante inusitada. Perto de Ellisburg, um cavalheiro de alta linhagem viu sair da floresta uma espécie de homem peludo que, ao perceber que estava sendo observado, saiu correndo. O encontro foi breve, mas logo se espalhou por outros meios, e graças ao boca a boca. Na verdade, um grupo de caçadores autoconvocados se reuniu exatamente no ponto onde o avistamento havia ocorrido. E durante dias tentaram em vão encontrar a enorme criatura. A busca foi infrutífera, mas a ideia de que havia um ser descomunal espreitando na natureza começou a ganhar uma força incomum. Muitos começaram a ligar os pontos. As pegadas de 1811 e o homem-animal avistado em 1818 podiam ser da mesma espécie. De repente, uma antiga história que se pensava ser ficção de povos imaginários começou a ganhar forma na atualidade. O medo e a incerteza começaram a tomar conta de tudo, mas aos poucos o furor foi diminuindo, pelo menos até 1869. Desta vez, o chamado monstro havia sido visto perto do pico Orestimba, no Oregon. Lá, um homem que estava acampando descobriu ao acordar que alguém havia mexido em sua fogueira. Ao redor dela, ele encontrou algumas pegadas sugestivas e enormes e, sem hesitar, as seguiu, acreditando que encontraria outra pessoa que estava pregando uma peça nele. Foi enorme o seu espanto quando ele se deparou com uma espécie de gorila que manipulava um galho no qual ainda restavam algumas chamas. A criatura brincou com a madeira fumegante até que uma segunda criatura, aparentemente fêmea, se juntou à diversão. Esse segundo ser tinha as mesmas características do primeiro: corpo coberto de pelos longos, costas muito largas, braços particularmente longos e uma postura muito ereta para se tratar de algum macaco conhecido. Foi esse o primeiro avistamento de 2 Sasquatch ao mesmo tempo? A testemunha da sequência insólita não se sentiu ameaçada, mas sim perplexa, e observou os animais até que eles desapareceram por um caminho sinuoso. O homem chegou até a dizer que estava com o rifle, mas que em nenhum momento passou pela sua cabeça atirar. Algo bem diferente aconteceu em 1884, quando da Colômbia Britânica foi comunicado que haviam capturado vivo um pequeno pé grande. Ele foi batizado como Jaco e durante meses foi exibido como uma raridade, depois misteriosamente desapareceu. Sempre se especulou que Jaco era apenas um pobre macaco, que algum produtor inescrupuloso usou para ganhar dinheiro extra. A história dessa captura é amplamente desacreditada até hoje. Como vocês podem perceber, todos esses testemunhos relatavam um pé grande que, embora fosse enorme, de acordo com as descrições, parecia ser dócil. Mas aos poucos, com o passar do tempo, essa característica iria mudar. E é assim que nossa história volta ao começo. Osman se dedicava, entre muitas outras coisas, a buscar minerais fósseis e metais preciosos, por isso tinha uma ampla experiência percorrendo áreas ao ar livre. Costumava fazer suas excursões sozinho, um pouco para não ter que dividir os lucros, e outro pouco pelo amor ao silêncio e à tranquilidade que isso podia proporcionar. Fazer uma viagem sem outra companhia além de si mesmo? Porém, em 1924, ele teve que dividir sua jornada com visitantes inesperados. Enquanto dormia em seu saco de dormir na região de Toba Inlet, ele foi sequestrado por um enorme animal, uma espécie de homem-besta, que o carregou nos ombros sem dificuldade e o levou para passar alguns dias com seu bando.
Composta por uma fêmea com as mesmas características e outras 2 criaturas menores, presumivelmente filhotes, Osman ficou 6 dias em cativeiro convivendo com esses seres, que o tratavam com certa distância e respeito. Eles o alimentavam trazendo-lhe capim doce e o ofereciam algo que recolhiam em tigelas. Durante todo esse tempo, Osman ficou com sua arma pronta para disparar, mas não encontrou motivo para usá-la. Embora os outros o tratassem com certa distância, também é verdade que não pareciam querer lhe fazer mal. Também era uma realidade que Osman não podia escapar. Segundo seu relato, os 2 adultos mediam mais de 2,5 metros. E o homem tinha medo de que uma tentativa de fuga acabasse desencadeando um ataque do qual era óbvio que não sairia vivo. Por que o sequestraram? Talvez o tenham confundido com um deles ou por simples curiosidade? Quando Osman estava prestes a completar uma semana naquelas condições, e as coisas realmente ficavam complicadas para sua sobrevivência. Aconteceu que o Pé Grande, que o havia tirado de seu acampamento, encontrou seu tabaco de mascar. Sem hesitar, levou-o à boca. A princípio parecia gostar, mas depois passou mal. Era o sinal que Osman precisava. Com o outro de guarda baixa, decidiu não olhar para trás e saiu correndo, com o coração disparado, rezando para que não estivesse sendo seguido. Correu e correu por horas, com a sensação de que, mais cedo ou mais tarde, uma enorme garra cairia sobre ele e o despedaçaria ali mesmo. Mas isso não aconteceu. Após algum tempo, Osman retornou à civilização, visivelmente mudado. Ele passou semanas agindo de forma esquiva e nervosa, chamando a atenção de seus conhecidos. No entanto, se passariam 24 anos até que ele tivesse coragem de contar o que havia acontecido com ele. Ele tinha medo de que o considerassem louco e, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Sua experiência foi publicada por vários jornais que procuraram citar o homem com certo ceticismo. Outros colegas riram dele e especialistas em vida selvagem o chamaram de um fabulador querendo chamar atenção. Não sabemos se Osman acabou se arrependendo de contar o que contou. Sabemos que sua história marcaria um marco sem precedentes. Mas esse não seria o único testemunho de pés grandes que de repente deixam de ser dóceis e se tornam agressivos. Na verdade, nesse mesmo ano surgiria o testemunho de um grupo de mineradores que estavam procurando ouro e brigaram no Cânion dos Macacos. Contra um grupo, contra uma tribo de pés grandes? Lutando contra monstros. Em 1924, um grupo de mineiros que trabalhava na encosta do Monte Santa Helena procurou os guardas florestais do Serviço Florestal dos Estados Unidos para fazer uma denúncia peculiar. Eles foram atacados por homens-besta. A história que eles contaram e que ficaria para a posteridade é a seguinte. Aparentemente, um dos mineiros, chamado Fred Beck, estava fazendo uma ronda de protocolo avaliando o terreno quando viu uma figura estranha tentando se esconder entre as rochas. Depois de dar o sinal de parada e ver que o outro não reagiu, ele atirou. O que ele ouviu em seguida foi um grito de dor que gelou seu sangue. Era um grito que não parecia humano. Ao se aproximar de onde deveria estar, ele se deparou com um rastro de sangue, mas não muito mais do que isso. Ele pensou ter ferido um animal selvagem e, gradualmente, o assunto perdeu importância. Pelo menos até aquela noite, quando a cabana onde os mineiros descansavam foi cercada por um grupo de homens peludos de grande tamanho. Esses colossos, como foram descritos, jogaram enormes pedras pelas janelas e fizeram com que os outros vivessem uma noite infernal. Os mineiros sobreviveram ao ataque e, pela manhã, relataram o ocorrido às forças de segurança que não levaram a sério. Ninguém acreditou que algum homem ou animal tivesse jogado pedras tão grandes. Muito menos acreditaram que as pegadas encontradas ao redor pudessem ser de algum ser vivo. Concluiu-se que tudo era uma farsa e o relato dos mineiros apavorados foi descartado. Hoje o lugar é conhecido como Cânion dos Macacos, e não são poucos os que acreditam que ali teria ocorrido a primeira batalha registrada entre homens e pés grandes, possivelmente por vingança. Será que isso poderia ser verdade? Os pés grandes poderiam se tornar confrontadores ao se sentirem ameaçados? Sim, a resposta parecia lógica. O furor desse relato dobrou os disparos em áreas de floresta, onde os caçadores começaram a sofrer uma espécie de pânico coletivo. Curiosamente, em 1980, o Monte Santa Helena foi novamente cenário de um estranho episódio envolvendo o Pé Grande. Naquela época, um vulcão entrou em erupção. E existe o mito urbano de que os militares teriam ido até a região?
Não apenas para ajudar quem estava em apuros, mas também para levar os corpos carbonizados de algumas criaturas não humanas que teriam morrido no incidente. Os avistamentos de criaturas aumentaram consideravelmente após o incidente no Cânion dos Macacos. Sem ir muito longe, o autor do livro Sasquatch, John Green, compilou uma lista de 1.340 avistamentos ao longo dos séculos 19 e 20. Mas o mito moderno do pé grande, ou Sasquatch, ganhou uma nova forma no final da década de 1950. Foi então que ocorreu o caso em que a criatura recebeu o nome pelo qual a conhecemos hoje em dia. Na Montanha Mica, novamente na Colômbia Britânica, foi onde William Rowe viu uma criatura enorme que ele descreveria como metade humana, metade animal. Seu testemunho ganharia grande relevância, já que ele mesmo o deu sob juramento. As anotações sobre a experiência se multiplicaram e foi graças a esse caso que muitos dos casos anteriores recém-narrados puderam vir à tona. Subitamente, Pé Grande deixou de ser apenas um boato entre pessoas ligadas à vida selvagem e se tornou uma celebridade. Na verdade, foi por essa época que surgiu o termo Pé Grande. Com a ajuda de um tal André Jansoli, André investigou com empenho e dedicação um caso ocorrido em 1958, na estrada Bluff Creek. Lá, um motorista de tratores encontrou pegadas de 45 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, deixadas por uma criatura que aparentemente tinha um passo de 127 centímetros. A essa evidência somaram-se outros dados desconcertantes. Moradores da região encontraram grandes pedras arrastadas e tambores pesados amassados, por exemplo. Como se uma criatura descomunal rondasse por ali quando ninguém estava por perto. Dessas pegadas foi feito um molde de gesso e as fotos rodaram o mundo. Pé Grande nascia como tal, e com ele, uma febre que se mantém viva até hoje. Não foi surpresa para Andrew começar a receber cada vez mais cartas de pessoas que alegavam ter encontrado nos bosques indícios de gigantes que estariam à espreita, rápido. Surgiram histórias sobre o Yeti, o homem das neves do Himalaia, e foram criadas extensas teorias sobre a origem do Pé Grande. Será que eram criaturas da mesma espécie? Será que o homem, depois de anos e anos, estava se aproximando do lado menos conhecido da natureza? E sua própria evolução? Essas criaturas seriam elos perdidos entre macacos e humanos? Em 2002, um homem chamado Ray Wallace, dono de uma empresa madeireira que operava na região desse famoso episódio, foi até as redações de jornais locais e assumiu a responsabilidade pelas pegadas. Segundo ele as havia deixado para pregar uma peça que acabou saindo do controle. No entanto, naquela época, ninguém quis ouvir e todos especularam que Wallace queria um pouco de notoriedade antes de morrer. Além disso, menos de 10 anos depois do incidente em que o nome dessa criatura ficaria para a posteridade, ela seria gravada, filmada, capturada em fita. Uma evidência que se pode dizer que, hoje em dia, é a evidência mais polêmica que existe sobre um críptido. A polêmica fita do Pé Grande. Aquele que provavelmente é o avistamento mais famoso do Pé Grande foi gravado em 1967. O filme Patterson-Gimlin é um vídeo de 1 minuto que parece mostrar um pé grande, fêmea, posteriormente apelidada de Patty, caminhando por uma clareira no norte da Califórnia. Os crentes em Pé Grande ainda consideram isso a melhor prova da existência da criatura. A comunidade científica a descartou amplamente por considerá-la uma pessoa fantasiada. Jeffrey Meldrum, professor de anatomia e antropologia na Universidade Estadual de Idaho. Ele não só está convencido da veracidade do filme, como também acredita que sua credibilidade aumentou com o tempo. O modo de andar da criatura foi criticado na década de 1960 por ser humano demais. Mas Meldrum argumenta que descobertas científicas posteriores, como a de 3,2 milhões de anos, revelam que nossos ancestrais símios já andavam eretos. Isso sem mencionar que o movimento dos ombros da criatura no vídeo, ao girar a cabeça, coincide com os movimentos que um macaco faria, por sua constituição, músculos e articulações. São detalhes que só poderiam ter sido reproduzidos por especialistas em vida selvagem. Além disso, Meldrum apontou que outras características anatômicas visíveis no filme, como as proporções do rosto, coincidem com as dos primeiros humanos. Especialistas em efeitos especiais admitiram que, se o suposto Pé Grande for um ser humano fantasiado, seria uma fantasia quase de ponta para a época. Mesmo ao tentar recriá-lo atualmente, encontraram dificuldades.
Como Patterson, que não tinha muitos recursos, conseguiu uma recriação tão realista? Os detratores do filme apontam que Patterson já havia demonstrado intenção de transformar o Pé Grande em um negócio lucrativo antes de lançar o filme, o que o motivaria a se enganar. Ainda assim, a gravação continua sem poder ser descartada 100%, apesar das atualizações digitais feitas nela. Na verdade, quando em 1976 foram encontrados restos de cabelo na mesma área, o Federal Bureau of Investigation teve que intervir. As pessoas que começaram a se mobilizar em caravanas para tentar ver um pé grande e as chances de um acidente foram aumentando cada vez mais. Para tentar esclarecer a situação, agentes da Agência de Investigações pegaram as amostras e as analisaram, concluindo que pertenciam a um cervo. Esse veredito não satisfez os crentes, que consideraram uma piada e mais uma tentativa das altas esferas de afastar os cidadãos de verdades incômodas. Verdades que, segundo dizem, continuaram tentando emergir nos anos seguintes. Em 1968, houve a infame apresentação de um suposto pé grande preservado em um bloco de gelo. Embora a veracidade dessa criatura tenha sido avaliada por grandes pesquisadores, pedras angulares na investigação de casos paranormais, depois descobriria-se que se tratava de uma fraude. Com essa revelação, o Homem de Gelo, como ficou conhecido, desapareceu do olho do público e reapareceu no eBay em 2013, tornando-se uma peça de culto para os colecionadores. Pé Grande sofreu assim um duro revés no início dos anos 70. A mídia começou a zombar dele, que passou de ser uma raridade a se tornar símbolo de uma fraude. No entanto, esse exílio durou apenas alguns meses. Em 2 de maio, um ser aterrorizou as pessoas que viviam perto dos pântanos em Folk, no Arkansas. A notícia ganhou destaque quando uma mulher foi atacada em sua casa. Segundo sua descrição, uma mão enorme e peluda entrou pela janela e tentou levá-la. O escândalo resultou na estreia de 20 milhões de dólares, arrecadando incríveis 20 milhões de dólares nas bilheteiras. Todos que iam assistir sabiam que, embora fosse uma ficção, contava com depoimentos reais de pessoas que supostamente tiveram um encontro com a criatura do título. Tudo isso resultou que, em 1974, o agora extinto Grupo de Investigação de Vida Selvagem da América do Norte construiu uma armadilha para o Pé Grande na Floresta Nacional Rogue River. Se esquiou? Isso ajudou o Pé Grande a expandir sua influência. E em 1976, 2 adolescentes dirigindo pelo norte de Nova York o avistaram. O caso seria muito replicado, já que depois que os adolescentes fizeram a denúncia sobre o que tinham visto, um jovem policial foi até a área e acabou se deparando em primeira mão com o impressionante homem selvagem de 2 metros de altura. Depois que os dois se encararam por alguns segundos, a criatura fugiu em alta velocidade, quebrando galhos altos de árvores imponentes. Em 16 anos na Serra Nevada, uma jovem de 16 anos desapareceu, supostamente raptada por um pé grande. A única testemunha do caso foi um homem de 43 anos. Durante meses, os advogados da família da garota tentaram provar a culpa desse sujeito, mas nunca conseguiram comprovar nada contra ele nem contra suas declarações. A jovem nunca mais foi vista. No ano de 2000 foi divulgado o molde de Skukun, um molde de gesso que mostra a pegada do que parece ser um animal de grande porte. Mas não se trata de uma pegada, e sim da marca que o animal deixou ao se deitar na margem de um rio. Foi descoberto em um lamaçal perto do Monte Adams, no sul do estado de Washington. Enquanto para alguns é evidência do pé grande, outros dizem que mostraria um alce deitado de lado. A guerra entre crentes e céticos foi novamente impiedosa. Aqueles que defendem a ideia de que o pé grande é real apontaram muitos dos outros como cúmplices de uma enorme conspiração. As discussões escalaram até uma questão interessante. Por que o governo iria querer esconder a presença de criaturas como essas? As respostas variam. Alguns afirmam fazer isso para evitar que a história seja reescrita da forma como a conhecemos. Outros dizem que talvez essas bestas sejam caçadas e usadas para fins mais obscuros, como tráfico e escravidão. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. E todas essas teorias encontraram eco em uma história que surgiu em 2016. Uma história que fala de um pé grande abatido em combate. Pé grande é assassinado. Tudo começou quando um youtuber publicou uma longa entrevista com um contratado militar, identificado apenas como Sr. K,
Na entrevista, o Sr. K afirmava ter estado presente na Operação Liberdade Duradoura. Em 2002, quando os militares estavam envolvidos em ferozes batalhas com os talibãs em sua capital de fato, na província de Kandahar, durante a invasão americana do Afeganistão. Segundo o Sr. K, os soldados haviam descoberto que os rivais tinham uma arma secreta, uma arma viva. Tratava-se de um gigante que media 4 metros de altura, tinha cabelo vermelho intenso, 6 dedos e 2 dentaduras. A criatura, conhecida como o Gigante de Kandahar, chegou até a matar um dos soldados das forças especiais com uma lança antes que o resto da unidade o derrubasse. Com 30 segundos de fogo contínuo, supõe-se que o exército se encarregou de ocultar o corpo da criatura. Faz sentido a ideia de que os pés grandes estejam sendo treinados como animais de carga ou de combate? Isso faz sentido em um mundo onde a capacidade letal do armamento tecnológico aumenta a cada segundo? É por causa disso que muitos acreditam que se a existência do pé grande ainda não foi formalizada, não tem a ver com uma conspiração, mas sim com o fato de que ainda existem muitos lugares inexplorados. A ciência, por sua vez, embora não negue a possibilidade de uma espécie desconhecida, tem se encarregado de dar respostas provisórias para explicar esses seres que tanto fascinam a imaginação humana. Analisou-se a possibilidade de que o pé grande fosse, na verdade, um hominídeo considerado extinto, que se tratasse de um descendente de criaturas pré-históricas, e até mesmo a possibilidade de que fosse o representante de uma tribo não adaptada à sociedade. Em todos os casos, concluiu-se que as provas são insuficientes para fazer afirmações mais radicais. Claro que isso não impediu que continuassem aparecendo vídeos onde Pé Grande mostra seu espírito inquieto e curioso. Os macacos gambás são supostas versões do pé grande que habitam pântanos e dizem que vagam pelo sudeste dos Estados Unidos. Em 28 de outubro de 2013, um canal do YouTube chamado George Highcliffe postou um dos vídeos mais populares sobre macacos gambás. Nele, o cinegrafista filma um possível macaco gambá procurando comida em um pântano do Mississippi. Em 2007, um jovem pé grande foi supostamente capturado por uma câmera de vida selvagem na Pensilvânia. Conhecidas como as fotos de Jacobs, em homenagem ao dono da câmera de armadilha que foi acionada, elas mostram uma criatura de membros longos e pelos curtos, agachada sobre 4 patas. Cada vez mais vídeos continuam aparecendo todos os anos, sempre de diferentes partes do mapa. Da mesma forma, surgem testemunhos que falam de rugidos inexplicáveis ou pegadas incomuns em lugares pouco visitados por humanos. Escolhemos acreditar no que quisermos acreditar. Ao que parece, Pé Grande não está disposto a ceder seu lugar no pódio dos críptidos mais famosos. É só a nossa necessidade de dar um rosto aos nossos medos ou há algo mais? A história do Pé Grande surgiu de uma série de confusões acidentais que acabaram criando uma lenda hipnotizante? Ou estamos diante de um dos casos incomuns, reais, com a maior quantidade de evidências? A armadilha para o Pé Grande, montada em 1976, permaneceu ativa até 1980. Durante seus anos de funcionamento, só capturou ursos. Até 2006, o Serviço Florestal dos Estados Unidos a consertou e hoje em dia é um destino turístico ao longo da trilha de Collins Mountain. Muitos acreditam que a simples existência dessa armadilha já explica por que, se os pés grandes existissem, eles seriam tão esquivos em se relacionar com os humanos. Enquanto isso, como dissemos no início do vídeo, existem hoje inúmeras organizações formadas por profissionais de diversas áreas que continuam investigando as denúncias que todos os meses chegam a diferentes escritórios de guardas florestais. Denúncias de pessoas que estão convencidas de que algo desconhecido vive escondido na natureza, um ser que de vez em quando aparece, e talvez esteja nos estudando assim como nós o estudamos.